Olá, eu sou o Pastor Lucas, você está aqui no canal Sobre Ser um Cristão e eu quero hoje pensar aqui com você sobre a identidade batista. O que é o movimento batista em si? Do que estamos falando quando falamos do movimento batista no Brasil? E eu quero pensar de uma forma bem ampla, apesar de eu fazer parte da Convenção Batista Brasileira. Conheço muito do movimento Batista Independente, Batista Regular, também do movimento Batista Bíblico. Então eu vou falar sobre a identidade batista. Quais que são as marcas daquele que é um crente batista? O que é ser então um batista? Bom, vamos pensar primeiro no DNA batista. Quando a gente fala do DNA batista, resumidamente nós estamos falando que o batista ele tem como credo, como fé, autoridade das escrituras, então a Bíblia está acima, né? A autoridade total da palavra de Deus. Nós temos a parte do credo batismo e da imersão. Então a pessoa que confessa a Cristo como Senhor e Salvador, ela vai praticar o batismo por imersão, isso é uma marca também da Igreja Batista. A autonomia da igreja local, então nós vamos ver que esse movimento democrático ele é muito forte na marca da Igreja Batista. Nós vamos ver também a questão dos oficiais da igreja e o sacerdócio a todos os crentes então chegam através de Jesus a Deus, tendo os oficiais na sua igreja como pastores e diáconos. Isso é uma marca também dos batistas e uma das principais, que é um destaque na sua história, inclusive, a separação da igreja e do Estado. Tem muitas outras marcas que eu poderia dizer do DNA batista, mas eu coloquei algumas aqui para ficar claro para você. Quando falamos então sobre as vertentes batistas, né? Do que nós estamos falando? Os batistas regulares é um movimento então batista em que eles têm a sua associação também, aí eles têm as suas igrejas e ele é um movimento com uma teologia fundamentalista e dispensacionalista bem marcada, tá? Então, eles têm um viés teológico que é bem passado para frente, inclusive quando a gente fala de vertentes reformadas ou vertentes calvinistas, existe também no movimento batista regular um movimento bem forte nesse sentido, tá? Então a gente tem aí a vertente dos batistas regulares, são igrejas bem tradicionais, geralmente, tá? Você não vê um movimento tão renovado nas igrejas batistas regulares. Os batistas independentes, o nome por si já diz, né? É uma igreja com autonomia radical, no sentido de que ela não faz parte de uma associação, né? Não tem esse conjunto de várias igrejas. Na verdade, ela trabalha bem independente, é uma igreja batista que trabalha ali com uma fé batista, mas leva o evangelho ali no seu bairro, trabalhando de forma independente. Mesmo sendo batista independente, às vezes acontece de ter ali uma igreja mais próxima, né? Pelo menos eu já observei isso em movimentos batistas independentes. Os batistas bíblicos, quando a gente fala do movimento batista bíblico, nós estamos falando de um movimento muito, muito tradicional e fundamentalista. Estamos pensando também no movimento que eles têm ali essa marcação de algo bem americano, né? O batista bíblico, então, ele vai ter esse culto, essa liturgia em que os pastores vão estar de terno e gravata, onde eles vão ter esse grande apreço por corais, por instrumentos mais clássicos, não tanto como, por exemplo, a Convenção Batista vai ter guitarra, vai ter bateria, vai ter outros instrumentos. O batista bíblico ele é bem tradicional nesse sentido, bem clássico. Acho que a palavra mais legal para a gente dizer, o movimento batista bíblico é um movimento bem clássico, né? E a gente tem aí a Convenção Batista Brasileira, da qual eu, Pastor Lucas, faço parte, né? A Convenção Batista Brasileira, ela vem dessa confissão de fé batista, que parte ali de Thomas Helwys, 1609, aquele processo da Holanda, onde vai sair ali os que vão ser chamados batistas separatistas, né? Aqueles que se batizam por imersão e receberam esse nome de batistas também por essa marca da separação da igreja em relação ao Estado, né? Então a gente vai ver esse DNA, essa identidade de raiz
batista histórica. A gente tem a Convenção Batista Brasileira, as primeiras igrejas desde 1871 em Santa Bárbara do Oeste. Nós vamos ter aqui no interior de São Paulo o início desse movimento da Convenção Batista. Então, já tem um bom tempo, né? A gente chegou a comemorar mais de 150 anos, então, da implantação do movimento batista no Brasil. E o movimento batista da Convenção, ele é marcado aí por juntas missionárias, por missões nacionais, missões mundiais, a formação e ação, seminários teológicos, ação social e educação. Então nós temos a Rede Batista também na Convenção Batista Brasileira. Não é porque eu faço parte, mas é sim o movimento que mais me agrada, pensando nessa organização, nessa estrutura de trabalho, né? Os outros movimentos eles acabam ali sendo marcados por uma organização um pouco menor. A Convenção Batista Brasileira, ela vai ter um trabalho pioneiro que foi marcado pelos missionários norte-americanos William Buck Bagby e Annie Luther Bagby, né? Em 1907 foi a primeira Convenção Batista Brasileira, foi então organizada aqui no Brasil. Talvez você vai pensar, pastor, você não citou aí os batistas nacionais, mas eu não vou deixar de citar que os batistas nacionais é um movimento que surge a partir da Convenção Batista Brasileira, com Enéas Tonini, né, e alguns outros líderes. Os batistas nacionais, então, eles vão ser essas igrejas mais avivadas, essas igrejas que a gente vai ver aí que tem uma linha mais renovada, então um batista renovado. Já é bem diferente, tá? Quando a gente fala da CBN, da Convenção Batista Nacional, já é muito diferente da Convenção Batista Brasileira e também muito diferente dos batistas regulares, batistas bíblicos, dos batistas independentes, porque a CBN em si, ele já tem essa parte do avivamento, nessa parte quanto à teologia ou a pneumatologia, né? Então o entendimento do Espírito Santo, da doutrina do Espírito Santo já é bem diferente para quem é da CBN. Talvez vai ter algumas igrejas ali que falam em línguas, talvez vai ter um movimento um pouco mais profético, vai ter algumas coisas que trazem um pouquinho o viés do pentecostalismo, embora carreguem o nome de batistas. É como se fosse um batista um pouco pentecostal, tá? Então é um movimento bem diferente porque os batistas, mesmo que você diga os regulares, os batistas bíblicos ou a Convenção Batista Brasileira, ela tem uma doutrina, uma teologia muito bem formada nessa parte de autoridade das escrituras, da trindade, das convicções teológicas. Tem ali algumas diferenças, principalmente na área de escatologia, mas não tem essas diferenças na área de pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Então essa diferença para a doutrina do Espírito Santo a gente vai ver mais destacado no movimento batista nacional, tá? Por isso que estou fazendo essa ênfase aqui com os batistas independentes, bíblicos, regulares e Convenção Batista Brasileira, e aqui o movimento da CBN. A gente tem também agora surgindo outros movimentos, tem outros, eu não vou chamar de outros movimentos, porque meio que faz parte das nossas convenções, né? Mas você já deve ter ouvido por aí o Batista Reformado, que é esse Batista aí dos 5 solas, vamos dizer assim. Então esse Batista que vai ter mesmo um viés, aí uma afirmação bem calvinista, ou pensando aí, além do Batista Reformado, a Convenção Batista Pioneira, mas é uma convenção que tá alinhada ali com a Convenção Batista Brasileira. Não tem grandes diferenças, né? Porque a gente tem a convenção da CBESP, que é a Convenção Batista do Estado de São Paulo. Tá bom, eu fiz aqui uma breve apresentação sobre a identidade batista. Caso você tenha alguma dúvida, caso você tenha algo a acrescentar, coloque aqui nos comentários. É muito importante que esteja claro para nós, crentes batistas, sobre a nossa identidade, sobre as nossas convicções, sobre a nossa eclesiologia, o nosso pensar igreja e ser igreja, muito bem afirmado, né? Porque a gente tem nas nossas igrejas muitas pessoas que vêm de meios pentecostais, então chega pessoas nas nossas igrejas da Assembleia de Deus, chega pessoas nas nossas igrejas de outros movimentos, até neopentecostais, e também chega pessoas das nossas igrejas de igrejas presbiterianas, que também são igrejas tradicionais,
tem ali essa divergência em relação ao batista, talvez na visão do pé do batismo, né, do batismo de crianças, uma outra coisa, mas em geral tem uma teologia muito próxima da Igreja Batista, como os menonitas também têm, né? Uma teologia muito próxima da Igreja Batista. Mas então, basicamente, é importante a gente entender e conhecer cada vez mais a nossa identidade batista. Caso você tenha alguma dúvida, coloque aí no vídeo sobre ser um cristão. Queria muito fazer esse vídeo falando um pouquinho da nossa identidade como cristãos batistas, exatamente porque eu também sou um pastor batista, então eu tô aqui falando um pouquinho da nossa história, né, daquilo que nos forma, né, como identidade também como cristãos. Deus abençoe você, continue, que o canal sobre ser um cristão continue abençoando a sua vida. Caso você tenha qualquer dúvida, qualquer coisa que queira comentar ou adicionar aqui abaixo, nós estamos à sua disposição. Fique com Deus, até um próximo vídeo.